Abençoados, melhor noite. Sejam todos bem-vindos. É uma honra, é um prazer ter a sua audiência, nos acompanhando, nos prestigiando. Você está aí ouvindo as nossas pregações, as nossas ministrações, e eu recebo que hoje é a melhor noite da sua vida. Eu recebo que essa palavra está fazendo bem a você, que está mudando a sua maneira de pensar, que por consequência está fazendo você viver melhor. Porque hoje você já vive sem medo do pecado, você vive sem medo do inferno, você sabe que não tem um diabo querendo te pegar. Receba que essa palavra está te fazendo muito bem. Como nós falamos no domingo passado, estamos em paz com Deus e foi Ele mesmo que trouxe a paz para nós. Ele que assinou o tratado de paz lá na cruz. Estamos em paz com Ele. Abençoados, a palavra está correndo, está sendo glorificada. Temos recebido aí vários correios, pessoas que estão compartilhando aqui as mensagens, pessoas que estão se inscrevendo aqui no nosso grupo do YouTube, porque é bom que você faça isso para que a palavra corra com mais velocidade, para que a palavra alcance outras pessoas. Assim como nos fez bem, também faça bem às outras pessoas. O que nos fez bem, o que nos salvou aqui na nossa mente, também alcance a outras pessoas. E hoje eu recebi um correio assim muito especial, né, de um casal que são meus amigos, meus irmãos em Cristo, que moram ali na Pavuna, um casal abençoado. Estou falando a respeito de José Luiz da Silva e Janete da Silva. Nessa nossa vida, muitas das vezes nós encontramos aí com pessoas que Deus nos aproxima, que você nem espera, mas te fazem tão bem, te fazem assim, te trazem alegria, te trazem felicidade, e às vezes você nem entende por quê. Esse caso aqui desse casal é um exemplo disso, que me fizeram muito bem. Por algumas circunstâncias nós estamos um pouco afastados, mas saiba, abençoado, que a sua participação na minha vida foi muito importante e me fez muito bem. Um abraço para você, um abraço para a sua esposa Janete e também para a sua filha. Saiba que você é um abençoado, um casal abençoado. E também temos aqui uma notícia muito boa que nós estamos aguardando. No próximo domingo, no dia 2 de agosto, sem ser domingo agora, o outro domingo, estaremos começando com as nossas reuniões presenciais. Estaremos ali na rua 22, lote 23, quadra 117, ali no Parque Paulista, Santa Cruz da Serra. Se você puder participar, puder comparecer, para nós será uma honra muito grande te receber ali. Então você é o nosso convidado. Para mais informações, nós temos o nosso Zap aí no final da administração, no final dessa reunião aqui. Você veja o nosso Zap e nos procure, pode nos ligar a qualquer hora, pelo Zap, pelo telefone, como você achar melhor, que nós estaremos te dando mais indicações, mais informações para que você possa chegar até ali. E mais uma vez eu gostaria de pedir a você que compartilhasse as mensagens para que a palavra corra mais rápido. Se você por acaso ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, nos ajude aí para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos. Então vamos aqui ao assunto que nos trouxe aqui hoje, aquele assunto que o nosso Pai Deus colocou no nosso coração para tratarmos aqui hoje. Predestinação, mas de acordo com o Evangelho. Não é uma predestinação segundo a religião, segundo diz o mundo, mas uma predestinação de acordo com o Evangelho. Porque quando eu comecei a ouvir a respeito de predestinação, eu ouvi várias definições, né? Alguns falaram assim, olha, porque seria injusto Deus predestinar um e outros não, porque predestinação é fazer o destino antes que ele aconteça. Estamos falando da predestinação do nosso espírito. É disso que nós estamos falando. E alguns falavam assim, olha, é injusto Deus escolher um para a salvação e outros não para a salvação. Mas, do mesmo tempo, alguns também me falavam, não, mas Deus é soberano. Ele escolhe a quem Ele quer.
E Deus é soberano. E outros me falavam assim, não, Deus é amor, na última hora ele vai levar todo mundo, ele vai salvar todo mundo. Mas também me falaram, olha, cuidado porque Deus é fogo consumidor. Há uma dúvida aí quanto à predestinação na Bíblia. Existem várias situações, e se foi Deus quem decidiu, escolheu, se foi o homem que escolheu o seu próprio destino, quanto à salvação do Espírito, chamando aí o famoso livre-arbítrio. Existem muitas dúvidas quanto a essas coisas aí, se foi Deus mesmo que predestinou o homem para a salvação, ou se o homem tem alguma participação. Existe até um grupo que diz que uma parte foi feita por Deus, mas o homem também tem uma participação, o homem tem que fazer alguma coisa para participar dessa salvação. Estão dividindo a predestinação. Deus 50%, o homem mais 50%. Predestinação de acordo com o Evangelho. E quando nós falamos Evangelho, estamos falando, não é de toda a Bíblia. Não é de toda a Bíblia que nós estamos falando. Nós estamos falando das 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, de Romanos até Hebreus. A Bíblia, ela fala de 2 evangelhos. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Um foi dado para o judeu, o outro foi dado para o gentio. Um evangelho da circuncisão é um evangelho de obras, onde o homem tem que fazer. O evangelho da incircuncisão, tudo por fé. Deus fez todas as coisas. O nosso evangelho, nós que nascemos depois da cruz, com certeza é o evangelho da incircuncisão. Não é o evangelho de antes da cruz. Nós sempre usamos esse exemplo aqui. Aqui é a cruz. Antes, circuncisão. Depois, incircuncisão. Nós estamos do lado de cá. Então, o nosso evangelho é o da incircuncisão. Olha, só para te lembrar, isso aqui é só um lembrete. Mateus, Marcos, Lucas e João não fazem parte do evangelho da incircuncisão. Não fazem. Por quê? Porque Jesus estava vivo. Mateus, Marcos, Lucas e João conta a história de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, nós cremos que foi Paulo que escreveu, no capítulo 9, no versículo 15 e no versículo 16, ele nos lembra que o testamento só tem valor se o testador passar pela morte. E nesse tempo, Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador, que era Jesus, estava vivo. Então o testamento não podia ser considerado, porque ele ainda estava vivo. Mas depois que ele passou naquela cruz, morreu e ressuscitou, então o testamento passou a ser um novo testamento. Ele levou Paulo até o paraíso e explicou o regulamento, o fundamento desse evangelho, desse novo testamento, exatamente ao apóstolo Paulo. Então é disso aqui que nós vamos falar. Vamos a Gálatas, capítulo 1, vamos ver aqui, versículo 9 e versículo 10. Olha, pegue a sua Bíblia, anote, pegue um papel, uma caneta, confira os versículos, porque é um assunto muito questionável. Existem muitas dúvidas, muitas pessoas falam coisas diferentes. Eu já ouvi coisas aí tremendas. É bom que você acompanhe e veja, não se deixe ser guiado por ninguém. O Evangelho fala que o Filho de Deus, eu e você, somos guiados pelo Espírito de Deus. Não é por homem nenhum, não é pela opinião de ninguém, é pelo Espírito de Deus que está no Evangelho. Então pegue a caneta, pegue o papel, anote, copie para saber se está falando a verdade ou não. O Evangelho diz que as coisas espirituais se entendem com o Espírito, são confirmadas Espírito com Espírito. Vamos ler aí, Gálatas capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém, veja bem o que diz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia, se alguém vos anunciar outro evangelho diferente daquele evangelho que eu já anunciei, e qual foi o evangelho que Paulo anunciava? O evangelho da incircuncisão, o nosso evangelho, o evangelho para os gentios. Então ele diz, se alguém anunciar um evangelho diferente desse,
seja anátema, seja maldito, diz o apóstolo Paulo. E no versículo 10, por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Veja bem, se ele estivesse agradando a homens, não seria servo de Deus. Então, abençoados, nós precisamos conhecer o que diz o evangelho da incircuncisão a respeito de predestinação. Porque nós acabamos aqui de ler. Ele disse que tudo que é diferente do evangelho da incircuncisão é anátema, é maldição. Então vamos ver aqui o que diz aqui o evangelho a respeito de predestinação. Porque eu já ouvi grandes pastores aí de anéis, de muitos diplomas, eles falam que predestinação não é uma doutrina bíblica. Eu até vou concordar com eles. Não é a doutrina bíblica, é uma doutrina evangélica, é do evangelho. Vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó, e nós, falando de Deus, o assunto aqui é Deus. Se você depois você ler aqui o contexto, você vai entender. E nos predestinou, fez o nosso destino para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Ele, Deus, nos predestinou para filho, para ele mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o querer de sua vontade. Deus quis predestinar você para filho, sem pedir a tua opinião, porque está dizendo aqui que foi segundo a vontade dele. Olha, fora do evangelho, na Bíblia, nos 52 livros que sobram tirando o evangelho de Paulo, existem várias definições que são contrárias ao ensinamento da predestinação. Se você pegar a Bíblia e sair procurando, você vai encontrar muitas citações, muitos versículos, muitas passagens que vão negar a predestinação. Um exemplo aqui, ó, Mateus capítulo 11, versículo 28, veja que disse Jesus de Nazaré, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde, dando a entender que é uma iniciativa do homem. Bem, se eu tenho que ir, então já não foi Deus que predestinou. Se você entender assim, se você olhar assim, você vai ver que a predestinação, então, não está certa. Veja agora aqui, ó, João, quando ele esteve lá escrevendo o livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, ele disse assim, ó, estou à porta e bato. Falando que Jesus estava à porta e estava batendo. Se alguém deixar eu entrar, Jesus entrar, então ele iria entrar, dando a entender que é necessário que o homem permita que Deus entre na vida dele. Aí já questionou aqui a predestinação. Se eu preciso dar autorização a Deus para entrar no meu coração, então Deus já não é mais soberano, não é mais predestinação. Mateus capítulo 7, versículo 13, também Jesus de Nazaré, ele apresentou ali dois caminhos, um caminho largo, que era o caminho da perdição, e o caminho estreito, que era o caminho da salvação. Escolhei, pois, qual dos dois caminhos queres seguir? Aí já vai contra a predestinação, que diz que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Marcos 16 disse assim, ó, quem crê e for batizado, veja bem, tem duas atitudes aqui do homem. Ele tem que crer e depois tem que ser batizado para ser salvo. Isso aí já está fora da predestinação. Que diz que Deus nos predestinou segundo a vontade dele. Não foi que eu tenha que crer e depois tenha que batizar para ser salvo. João 3,16 é o mais famoso, diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para aquele que crê. Se você crê, diz a religião, se você crê, aí então Deus vai te salvar, independente de predestinação. São citações que vai contra a predestinação. Os pastores do sistema religioso apresentam esses versículos para dizer que a predestinação não é bem assim. Mas, abençoados, o apóstolo Paulo disse que qualquer coisa diferente do evangelho, porque a nossa doutrina, o nosso evangelho, é o evangelho da incircuncisão.
as 14 cartas do apóstolo Paulo. E esses versículos dão a entender uma iniciativa do homem e não de Deus. Vinde a mim, tem que se batizar, estou à porta e bato, será salvo. Então, dá a entender que é Deus que não faz, é o homem que tem que tomar a iniciativa. Está igual ao Evangelho? De maneira nenhuma. E o apóstolo Paulo então diz que se for diferente do Evangelho, está errado. Então vamos aqui ao verdadeiro Evangelho para sabermos o que diz a respeito, assim com mais profundidade, da predestinação. Primeiro, veja bem, abençoados, predestinação ou eleição não depende de quem quer. Como diz a religião diz, olha, você tem que levantar a mão, aceitar a Jesus, então aí Deus vai pensar no seu caso, vai julgar, ver se você está sendo sincero para te salvar. Vamos aqui a Romanos capítulo 9, vamos ler aqui alguns versículos e você vai ver que a salvação, a predestinação ou eleição, como alguns falam, não depende de quem quer, mas dependeu de Deus. Capítulo 9, no versículo 11, diz assim, ó, porque, não tendo eles ainda nascido, falando ali dos irmãos gêmeos, Esaú e o seu irmão Jacó, veja bem o que diz aqui, nem tendo feito bem ou mal, para quê? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, segundo a predestinação, ficasse firme, não por causa das obras, porque os dois ainda não haviam nascido, não tinham feito nada, não dependeu deles, mas por aquele que chama. Quem foi que chamou Jacó e Esaú? O próprio Deus. Foi-lhe dito a ela, a mãe dos dois, o maior servirá o menor, contrariando aí a vontade do homem. Como está escrito? Veja bem, abençoados, uma coisa muito importante. Tudo que nós falamos está escrito no Evangelho. Nós não inventamos aqui uma doutrina, nós não é que inventamos alguma coisa diferente. Tudo que nós falamos a respeito de predestinação está escrito aqui, ó. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Está escrito. Deus disse isso. Ele quis amar Jacó, ele escolheu antes das obras. Não dependeu de Jacó, não dependeu de Esaú. E no versículo 14 diz assim, que diremos, pois? Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus por predestinar um e o outro não? Há injustiça da parte de Deus ter escolhido a Jacó e Esaú não? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, versículo 15, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia, diz Deus, de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, versículo 16, isto, a predestinação, não depende de quem quer. Olha, não depende de mim, não depende de você, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Você é um predestinado, você é um salvo, porque Deus teve misericórdia de você. Deus se compadeceu de você. O versículo 17, porque diz a Escritura sobre Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O versículo 18, logo, pois, compadecer-me-ei, predestinei quem eu quis predestinar, endurecerei a quem eu quiser. Não depende do homem. A escolha foi sempre de Deus. Deus quis Jacó, não quis Esaú. Deus quis você, não quis aquele outro lá. A injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Volte ao capítulo 3. Vamos continuar aqui vendo no versículo 10 e no versículo 12. Vamos ver que não depende do homem. Como está escrito? Mais uma vez, nós não inventamos nada. Nós não criamos nada. Nós apenas lemos o que está escrito. Como está escrito? Não há um justo sequer. Nenhum. Como é que você vai procurar a Deus? Como é que você vai aceitar a Deus partindo de você se não há um justo sequer? Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Sabe aquela história de buscar o Espírito Santo? Não é possível. O apóstolo Paulo diz aqui, ó, não há quem busque a Deus. Todos
todos se desviaram, se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Para você buscar a Deus, para você aceitar Jesus, você é um inútil. Todo homem é inútil nisso aí. Não tem como alguém procurar a Deus se fizermos inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Nenhum. Ninguém pode buscar a Deus. Vamos agora no capítulo 8. Volte no capítulo 8. Agora no versículo 7 e no versículo 8. Que diz assim, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode, pessoal. Da carne nunca vai agradar a Deus. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nós fomos predestinados porque Ele colocou o Espírito dele. O homem não tem glória nenhuma nessa escolha, pessoal. Tudo partiu de Deus. A predestinação veio de Deus. Ele que quis escolher, Ele que quis predestinar você. Não existe nenhuma glória no homem. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9 diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos. A predestinação foi um ato de graça de Deus, sem o nosso merecimento. Graça é algo sem o nosso merecimento. Diz que pela graça nós fomos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A predestinação na sua vida, na vida do filho, foi um dom de Deus. E versículo 9 diz, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. O homem não merecia e Deus salvou. Isso que é predestinação. Ele quis salvar você. E preste bem, abençoados, que predestinação é um ato de amor de Deus com quem Ele escolheu amar. Ele não amou a todos. Ele escolheu você, escolheu a mim, escolheu aquele outro lá, Ele não quis. Ele predestinou aquele a quem Ele escolheu amar. A escolha foi dele. Isso que é importante você entender. Por isso que não há injustiça. A escolha da predestinação foi feita por Deus. Deus escolheu. Você vai brigar com Deus por isso? Veja Romanos capítulo 9. Volte aqui no capítulo 9 de Romanos. Leia aqui comigo. É importante que você leia. Anote aí, pesquise. Capítulo 9, versículo 23. Veja o que diz aí no versículo 23. 9 e 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Deus preparou os vasos de misericórdia antes, os quais somos nós. Foi Deus que preparou você com a misericórdia dele, a quem também chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus chama todos nós. O versículo 25. Como também dizem Oséias. Veja bem o que Deus disse a Oséias. Chamarei meu povo, os predestinados, ao que não era meu povo. E amada, a quem não era amada. Deus te chamou de amada. Ele te predestinou e disse que te chamou de amada. Predestinação não é segundo a carne. É bom você entender isso, porque se você pensa que é segundo a carne, então você vai entender, não, por que aquele lá que é tão bonzinho, que moralmente faz tudo certinho, por que ele não pode ser salvo? Por que ele não pode ser predestinado? Não é segundo a carne. Segundo a carne, não vai ter salvação. Não é a carne que vai se salvar. 1 Coríntios, venha comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Ora, o homem natural, o homem carnal, para você que quer salvar a carne, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque a predestinação foi no teu espírito, não é na carne. Não é com sentimento carnal que Deus escolheu. Não, aquele ali, ele é muito bonzinho, ele faz tudo certinho. Não, não é isso. A escolha de Deus foi no espírito, porque ele parece loucura. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Predestinação de Deus para a carne é uma loucura.
Como é que pode Deus escolher aquele lá que fez tudo errado, vive uma vida completamente turbada, não respeita ninguém, não faz nada certo, e ele é um salvo? Ele é um predestinado? É abençoado. Pode ser assim, porque a escolha foi feita por Deus, não segundo a carne. Se ele é um filho, claro que Deus vai tratar dele, mas o caso dele estar vivendo de maneira errada não desqualifica ele a ser um predestinado. Porque a predestinação não foi segundo a carne. Romanos capítulo 12, volte lá Romanos, veja que nós estamos vendo bastante passagem aqui. Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim, ó: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que repartiu a cada um, a medida de fé, o dom da fé que está no nosso espírito. Todo predestinado tem esse dom da fé, não importa onde ele esteja. É um filho, pode estar fazendo as coisas certas, pode estar fazendo as coisas erradas. Se é um filho predestinado, ele tem esse dom da fé. Fomos predestinados em espírito. A predestinação de Deus, a salvação de Deus, foi um caso no espírito, abençoado. Não tem nada a ver com carne. Esse corpo de carne é o veículo que nós usamos para andar nessa terra. Você é um espírito predestinado por Deus, que está dentro de um corpo de carne, por um tempo determinado por Deus. Quando esse tempo terminar, ele vai sacar esse espírito que é dele, porque ele predestinou lá antes da fundação do mundo, para ele. E o corpo volta para o pó. Já dizia lá o homem mais sábio nessa terra, não é isso? Que o corpo volta para o pó e o espírito que Deus predestinou, Salomão não tinha essa informação, mas nós temos, que foi dada ao apóstolo Paulo, esse espírito que foi predestinado vai voltar para Deus, não pelas suas obras, não porque você aceitou a Jesus, não porque você se batizou, não porque você fez as coisas todas certinhas, não, porque ele te predestinou antes da fundação do mundo. Predestinação é uma escolha de Deus feita antes da nossa participação de carne. Hebreus capítulo 12, versículo 14, se anote aí, e depois você leia, diz que os filhos de Deus, todos os filhos, participam de carne e sangue. Quando nós nascemos, quando nós somos formados no ventre da barriga da nossa mãe, ali é a nossa participação. Mas a predestinação de Deus foi feita antes dessa participação. Veja aí Timóteo, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, no capítulo 1, no versículo 9, veja bem o que diz aí, ó. 2 Timóteo 1,9, diz assim, ó. Que, falando de Deus, predestinação, tudo é falando de Deus, que nos salvou. Veja bem, não é que vai salvar, não que ele vai te dar uma oportunidade, não é isso. Salvou, já aconteceu. O verbo está lá no passado. Salvou e chamou. Ele nos chamou. Chamou quando? Com uma santa vocação. Os predestinados foram salvos e chamados com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras. Mesmo caso lá dos dois irmãos, para que a vontade de Deus não fosse atrapalhada pelas nossas obras, diz aqui, ó, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito de Deus, segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada quando? Antes dos tempos dos séculos. A predestinação nos foi dada antes de você chegar nesse corpo abençoado. Quando você nasceu nesse corpo, quando seu papai conheceu lá sua mamãe, tá me entendendo? Você já tinha sido predestinado no Espírito. Deus não esperou você chegar nesse corpo, porque senão poderia acontecer com você e comigo a mesma coisa lá com aqueles dois irmãos. As obras poderiam nos atrapalhar. Poderiam, mas Deus disse que antes da participação, Ele já havia escolhido você. Tudo antes do corpo de carne. Predestinação foi um ato de Deus antes
da nossa participação do corpo de carne. 2 Tessalonicenses, volte um pouquinho aí comigo aí. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, veja o que diz. Mas devemos sempre, veja bem, sempre dar graças a Deus. Por quê? Porque nós somos predestinados. Por vós, irmãos, amados do Senhor. Olha como é que Paulo trata a igreja. Amados do Senhor. Por vós ter sido eleito desde o princípio para a salvação. E que princípio é esse? Antes da fundação do mundo, antes da nossa participação de carne e sangue, em santificação do Espírito. Veja que a santificação não é na carne, a predestinação não foi na carne, foi no Espírito. E fé da verdade. Antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa, antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele fez. Os eleitos foram eleitos desde antes do princípio, lá no começo da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, esse aqui não poderia faltar de maneira nenhuma. Efésios capítulo 1, vamos começar lendo aqui do versículo 3, que diz assim, ó, versículo 3. Bendito o Deus e Pai, falando de Deus, não é isso? De Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, veja bem, o qual Deus nos abençoou. Preste atenção aqui na terminação do verbo. Abençoou, já abençoou. Não é que vai acontecer, já aconteceu com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deixa eu abrir aqui um parênteses para falar para você, mais uma vez te lembrar, trazer bem a sua memória, por que nós falamos abençoados e não falamos Deus te abençoe. Porque está escrito aqui que Ele já nos abençoou. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas. Como é que eu vou falar para você que Deus vai te abençoar se está escrito aqui que Ele já te abençoou? É porque eu não estou vendo abençoados, um justo, predestinado, ele anda por fé. Ele crê no que está escrito. Mesmo que ele não veja, mesmo que ele não sinta, mas está escrito aqui que Deus já te abençoou. Então você é um abençoado. E no versículo 4 diz assim, como também, ou seja, da mesma maneira que Deus te abençoou com todas as bênçãos, nos elegeu nele. A eleição foi feita Deus nele, por Deus nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, quando você não estava lá, quando você não tinha um corpo para reclamar, para aceitar, para recusar, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. Uma certa vez eu estava ouvindo uma palestra de um apóstolo. Ele se dizia apóstolo e disse o seguinte: seria uma covardia muito grande Deus escolher A, B e C para ser predestinado, D, E e F para perdição. Seria covardia de Deus, predestinação. O que diz o Evangelho? Em amor nos predestinou. Predestinação é um ato de amor de Deus para os filhos. Está escrito, em amor nos predestinou. E o versículo 5, vamos ler mais uma vez. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para Ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o querer da vontade dele. Sabe o que aconteceu? Deus fez uma reunião com ele mesmo, com a vontade dele, porque não tinha mais ninguém para dar opinião a ele, e perguntou para a opinião dele, quem eu predestino, quem eu escolho? Aí a vontade dele disse, ó, esse. Então ele obedeceu à própria vontade dele e escolheu você desde antes da fundação do mundo. Porque é isso que está escrito aqui, ó, segundo a vontade dele. Não foi segundo a minha vontade, não foi segundo as minhas obras, foi a vontade de Deus. E o versículo 6, para louvor e glória de sua graça. Você foi predestinado para o louvor da glória de Deus.
Se você está perdido nesse mundo, não sabe para que lado andar, o que fazer, qual a razão, o que eu estou fazendo aqui? Você foi criado para o louvor da glória de Deus. A sua vida, o tempo que você passar aqui, tem que ser em função da glória de Deus. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai casar, você vai ter filho, você vai fazer todas o que você tem que fazer. Mas tudo que você fizer tem que ser para o louvor da glória de Deus, porque foi para isso que Deus te escolheu. Foi para isso que Ele te predestinou. E essa, abençoados, muitas das vezes é a razão de muitos irmãos nossos serem recolhidos prematuramente, porque se colocam numa situação diferente do louvor da glória de Deus. Usam esse corpo, esse veículo, para viverem de qualquer maneira, diferente do propósito de Deus. Se você não se encaixar nesse propósito aqui, ó, para o louvor da glória de Deus, você pode ser sacado antes, porque vai estar diferente do propósito de Deus, ou Deus pode ter se enganado. Você foi criado para o louvor e vive numa vida de bagunça? Não, Senhor. Você foi criado exatamente para isso, para o louvor da glória de Deus, da sua graça, pela qual nos fez. Já fez, não vai fazer, já fez. Agradáveis a si mesmo no amado. E o versículo 7. Em quem temos, preste atenção, temos, não vamos ter, já temos a redenção pelo seu sangue. Quando ele morreu lá naquela cruz, ele trouxe a redenção a todos os predestinados, não para o mundo todo, somente para os predestinados. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Deus escolheu os predestinados, colocou num corpo de carne, deixou aqui e foi lá na cruz e nos redimiu. Veja o versículo 9 que diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Versículo 11. Nele digo, nele quem? Em Deus, digo que também fomos feito herança, foi feito, o predestinado foi feito herança de Deus, havendo sido predestinado, mais uma vez, predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Quem é que fez todas as coisas? Foi a tua vontade? Não, foi Deus. Então Paulo está dizendo aqui que nós fomos predestinados segundo a vontade de Deus, porque é Ele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E o versículo 13? Veja, pule para o versículo 13. Em quem também, veja bem, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. E qual é a palavra da verdade, abençoado? Você foi predestinado antes da fundação do mundo. Deus te escolheu lá em espírito. Esse é meu, nesse ninguém toca. Esse é meu filho. Antes da fundação do mundo, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Sabe por que você não entende? Não entende que você é um predestinado? Porque você está se metendo no evangelho que não é da sua salvação. Um outro evangelho, que Paulo diz que não é outro evangelho, que é alguns que estão perturbando a igreja com informações erradas, dizendo que predestinação é uma covardia de Deus, que você não pode ser predestinado porque você faz tudo errado, que predestinação é coisa, invenção de um grupinho aí. Nós estamos lendo aqui para você, já lemos vários versículos, que diz que predestinação foi um ato de amor de Deus. Diz mais, e tendo nele também crido, você foi predestinado para crer, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha, abençoados, aqui fica bem claro que quanto ao Espírito, estamos falando do Espírito, somos predestinados. A predestinação desse corpo aqui é outra história. Você anda para lá, anda para cá, tem uma certa liberdade aí, Deus te libertou, você é livre, mas quanto ao Espírito, predestinado, você não pode fugir disso.
porque foi Deus quem escolheu você. Passe 1000 anos nesse corpo aqui, ó, 1000 anos. Quando sair daqui, essa predestinação vai me levar diretamente lá para o nosso Pai. Porque essa é a vontade dele. Estamos certos que somos predestinados desde antes da fundação do mundo. Que foi Deus que escolheu assim. Eu recebo que nessa noite você entenda. Eu entendo que você compreenda que você foi escolhido por ele e que nada pode mudar isso. Nada pode mudar essa posição. Isso aqui é uma posição. Ó. Nossa posição aqui. Ó. Estamos predestinados por Deus. E nada muda. Que você entenda aqui na sua mente que isso. E vamos terminar aqui, ó, Romanos capítulo 16, o nosso último verso. O nosso tempo aqui já terminou. Romanos capítulo 16, mas dá tempo de ler mais um verso aqui. Você anotou aí, depois você confira, verso por verso, estude, ore, converse com seu pai, que ele está aí no teu espírito. É isso? Pai, o que é aqui? E pense, anote, pesquise. Você vai entender o espírito que está em você, o espírito da verdade, vai te fazer entender mais ainda do que além do que eu estou te falando. Veja aqui, ó, Romanos capítulo 16, versículo 25, diz assim, ó, ora, veja bem, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, quem é poderoso? Deus, Deus é poderoso, segundo o que? O meu evangelho, o evangelho de Paulo, o evangelho da incircuncisão. Se você procurar certeza no outro evangelho, você vai entrar em confusão. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Eu recebo, a minha oração nessa noite é que esse mistério que estava oculto para você, hoje já não está mais. Que você tenha entendido que você foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo e agora vai viver de acordo com um predestinado, como diz o Evangelho. Uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida correta. Não que você não vá cometer alguns erros, porque você está dentro de um corpo de carne que não permite você estar 100% ali 24 horas por dia. Mas você, com o seu pensamento, com a sua mente, entendendo a sua verdadeira identidade, que é um predestinado, você vai se corrigir. Ô papai, peraí, não foi para isso que você me predestinou, e você vai se corrigir. A nossa garantia, nós cremos nessa palavra, é que está escrito. Está escrito que nós somos predestinados para sempre. Abençoados, tenha aí uma boa noite. Eu recebo que tudo está bem na sua vida, que você possa entender que amanhã vai ser um dia maravilhoso para você. Durma, encoste sua cabeça no travesseiro, sabendo que você é predestinado por Deus e que amanhã Ele já esteve lá e vai cuidar para você de tudo. Quando você chegar lá amanhã, que você não pode ir lá hoje, tem que esperar chegar o amanhã, não é isso? Devido a esse corpo de carne, Ele que te predestinou, Ele que foi lá na fundação do mundo, lá atrás, e te escolheu, Ele vai lá amanhã resolver isso para você, da melhor maneira possível. Talvez não aconteça do jeito que você quer, mas vai ser exatamente da maneira que Ele quis, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que foram predestinados por Ele. O amor dele está em você. Abençoados, melhor noite para todos.